Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, meu nome é Beatriz, para quem não me conhece. Eu sou advisor de algumas empresas e passei por diversas empresas, né, algumas de tecnologia, então fiquei 7 anos no LinkedIn. Trabalhei no Web Summit, então recentemente saí do Web Summit, eu liderava toda a área global de parcerias e venho da área comercial. E sou conselheira também de algumas empresas. Querem se apresentar, meninas? Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada aí pelo convite, primeiramente, né? E meu nome é Fernanda, eu trabalho na Huawei já há 22 anos, né? Desenvolvi uma longa carreira lá e vim aqui contribuir um pouquinho hoje para essa conversa. Eu sou a Vivi Carvalho, sou executiva de tecnologia. Eu trabalho atualmente para o varejo, já trabalhei mais de 10 anos para o Walmart, trabalhei na Vetex, atualmente eu trabalho na Porto. Muito bom. E hoje, gente, a gente vai discutir, né, como a tecnologia, estratégia e diferentes perspectivas, elas estão elevando a qualidade das decisões nas empresas, né? A gente até fez um bate-papo semana passada ou retrasada, e eu falei, nossa, meia hora acho que não vai ser suficiente, porque tem muita coisa para a gente poder falar, né? Então, eu queria começar, meninas, para a gente falar um pouquinho que hoje a gente está vivendo, né, uma revolução tecnológica sem precedentes, ou seja, nós estamos sendo testemunhas em tempo real, né, de tudo que está acontecendo nessa transformação e como as empresas operam. E a minha pergunta é, na visão de vocês, como essa aceleração tecnológica, né, está mudando, para melhor ou pior, a qualidade das decisões dentro das organizações hoje? Começa ou você começa? Bora lá, então. Bom, é uma pergunta que leva a gente a pensar em vários cenários diferentes, né? De fato, hoje, o advento da inteligência artificial, essa mudança tecnológica toda que a gente está vivenciando, né? Ela está impactando diretamente no modo como as empresas trabalham, no modo como as empresas operam e no modo como as empresas tomam as suas decisões. É inevitável esse impacto, que num primeiro momento eu acredito que é bem positivo, porque não há como a gente dizer que o impacto é negativo, mas como todas as mudanças na vida tem os lados bons, né, e os lados prós e os lados contra, e o lado contra. Eu acho que a gente precisa, no primeiro momento, ressaltar a questão da agilidade, né, nos processos. Com a inteligência artificial a gente consegue imprimir agilidade a todos os processos da cadeia da empresa, né, e isso traz muito mais facilidade para os líderes poderem tomar suas decisões. A gente tem muito mais informação disponível, né? Os líderes têm acesso a muito mais informação, uma informação com uma qualidade muito boa, né? Com uma curiosidade muito boa. Fora a questão de fazer reunião online, que você não precisa estar mais presencial, assinar contrato digitalmente. Então, assim, todos esses impactos positivos do uso da tecnologia, isso ajuda muito, isso é muito positivo. Mas é óbvio que, como em todo lugar, quando a gente tem inteligência artificial, quando a gente tem tecnologia envolvida, você precisa sempre ter um bom gestor daquela tecnologia. Então, alguém por trás que consiga interpretar aquilo de forma positiva e usar efetivamente para que um bom resultado seja alcançado. E daí o papel do líder ali que toma a decisão continua sendo fundamental nesse sentido. E ele tem que se adaptar a esse novo perfil, a esse novo cenário, para que as decisões dele, sim, continuem sendo decisões com acuracidade, com eficiência e com resultados. Deixa eu só complementar a minha pergunta, e aí, pensando hoje no dia a dia, né, no seu dia a dia da Huawei, o que vocês estão fazendo hoje de diferente, que vocês viram que teve bastante impacto nos resultados, né? Então, o que o líder hoje, ele enxerga de resultado com a utilização de inteligência artificial? A Huawei é uma empresa muito peculiar nesse sentido, né? Porque, inicialmente, nós não podemos usar as ferramentas de inteligência artificial disponíveis no mercado. Existe uma questão de segurança da informação muito grande dentro da empresa e eles partem do princípio que, se eles alimentarem qualquer inteligência artificial, qualquer ferramenta fora da empresa,
que seja acessível ao público de maneira geral, esse portfólio de informações que é feito o upload lá na nuvem, ele fica disponível para que seja usado por outras pessoas, né? Então, outras pessoas podem usar o insumo da informação que tem lá para resolver os seus problemas. E aí entra uma questão de confidencialidade, de segurança da informação muito grande, que a empresa é muito conservadora nesse sentido. Então, a Huawei ela desenvolve as próprias ferramentas de inteligência artificial. Nesse sentido, tem o lado bom também, né? Porque a gente é forçado a trabalhar e melhorar aquela ferramenta. E, por outro lado, é ruim também que coisas que a gente poderia usar, ferramentas que todo mundo usa, a gente não pode usar. Então, você fala, puxa, isso aqui eu ia resolver facilmente com A ou com B. E daí a gente fica impossibilitado, a gente se fecha um pouquinho mais nesse mundo, né? Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, objetivamente, eu acho que tudo hoje é online. Então, mesmo o líder, né, os nossos diretores estando aqui em São Paulo, no Rio, na casa deles, no escritório ou na China, tudo é muito rápido. Então, eu acho que isso a gente ganhou muita eficiência nesse processo. E a adoção da ferramenta proprietária, como é em relação aos times? Muita gente ainda não usa, né? A gente ainda precisa incentivar esse uso e disseminar esse uso, mas ele não é um uso em massa ainda. Ainda a gente precisa trabalhar na conscientização, né, da nossa população, ali, da nossa comunidade interna, para que eles se forcem mais a usar. E você, Vivi? Vou começar pelo final, dando os exemplos sobre organização. A Porto tem alguns casos públicos já sobre a adoção de IA. Um deles é na saúde, o como fazer avaliação de reembolsos dentro da Porto Saúde e como ela avalia através de IA para evitar intervenção humana e fazer a aprovação desses retornos. Então, já é uma aderência no uso da IA dentro do produto e das avaliações. E também tem um caso público de sinistro, de avaliação de sinistros de automóvel. Isso dentro do Grupo Porto e também com matérias publicadas falando como a Porto melhorou através do uso da inteligência artificial. E, de modo geral, eu costumo ver a inteligência artificial muito em duas caixinhas, assim, né? Uma, como aplicar IA ao produto, como é que eu, como tecnologia, posso inserir dentro da jornada o uso da inteligência artificial na interação com o cliente, mas também a inteligência artificial na produtividade. No meu caso, eu tenho trabalhado mais focada em engenharia de software, em times de grande escala que desenvolvem, né, produtos, e trazendo para dentro do ciclo da engenharia de software o uso da inteligência artificial, não só na codificação, mas no momento da incepção do produto, no momento dos testes. Ampliando assim, né, para a sua pergunta, que é como a IA está ajudando, né, na qualidade das decisões, eu vejo que, primeiro, que parece uma vida que a gente está falando sobre dados. Se a gente olhar 10 anos atrás, os eventos que nós participávamos já falavam que dado é a nova moeda, o quanto dado é importante. E eu vejo que nós estamos vivendo cada vez mais momentos onde nós podemos usar da tecnologia para ser menos reativos e sermos mais preditivos. E quanto mais a tecnologia vai avançando, mais nós damos passos nesta direção de sermos mais preditivos, e isso interfere muito nas decisões e no como nós tomamos as decisões. E também penso que eu acabo vendo na minha autoimagem mental uma divisão entre o que são microdecisões, que são decisões operacionais cotidianas, e as macrodecisões, que são decisões estratégicas. Então, coisas menores, a exemplo desse case que eu citei da saúde, né, libera ou não o reembolso deste assegurado que submeteu. Ele está ou não, né, dentro dos critérios adequados. Ou mesmo, se nós pensarmos, né, quem trabalha aqui com tecnologia e preço, sugestão de preço para os nossos produtos. São todas microdecisões que podem ser interpeladas por tecnologia, por inteligência artificial, e elas estão mais ao alcance. E nós podemos, hoje, já com o que temos à disposição de tecnologia, perseguir mais essas adoções. Entretanto, quando a gente vai para as macrodecisões, que são as de estratégia,
aí é que o bicho pega, né? Porque depende do nosso contexto, depende do nosso repertório e das nossas escolhas. E eu sinto que nós estamos ainda muito no olho do furacão, nós estamos no meio do redemoinho, onde a gente ainda está mais se movimentando do que entendendo o que nós estamos fazendo. E a importância de se movimentar ela é grande. Tem uma cobrança enorme para nós, executivos de tecnologia, em relação a nos posicionarmos sobre qual é o ROI de cada decisão, de cada estratégia que nós tomamos em adoção de tecnologia ou interpelação, né, de tecnologia. Entretanto, não sei se nós ainda conseguimos entender a complexidade do todo do que a gente tem aderido. A gente está mais executando do que entendendo. Eu concordo contigo. E hoje a gente vê muitas incertezas, né, macroeconômicas, enfim, geopolítica. E aí, com tantas mudanças geopolíticas, né, e econômicas acontecendo, o que vocês, né, existe algum método ou postura que vocês recomendam para não paralisar diante do imprevisível, né? O que vocês têm feito com a previsibilidade dessas mudanças repentinas, né? Com certeza, todas as mudanças elas impactam de forma direta, né, na tomada das decisões. Hoje em dia, a gente está inserido num contexto aqui no nosso país, né, de incertezas políticas, tem uma eleição à vista, incertezas econômicas, né, uma taxa de juros altíssima, a inflação que nós estamos observando, vendo o que vai acontecer, incerteza cambial. Então, assim, tudo é muito incerto. Então, quando a gente toma decisões, principalmente as decisões de longo prazo, decisões estratégicas, tudo pode mudar, né? Tudo muito sensível. Hoje em dia, né, que a gente está num ambiente que tem muita empresa de varejo, né, até a canetinha emagrecedora ela impacta no comportamento do mercado, né? A gente tem visto muito isso, né? Exato. Se na loja lá, né, na loja de vestuário, está sobrando roupa G e GG e faltando roupa P, né? E aí a empresa tem que se adaptar. Tem que se adaptar rapidamente. Né? Restaurantes, empresas de alimentação, houve uma redução das bebidas, do uso de consumo de bebidas alcoólicas, de refrigerante, por conta da canetinha. Até a empresa de avião lá está gastando menos combustível porque né, a população está mudando. Então, assim, tudo pode impactar no nosso processo. E quando a gente fala de preços e condições de fornecimento, né, isso se torna muito sensível. E aí, o que a gente faz nesse cenário de incertezas, né? Eu acho que ainda a nossa velha receita, né, apesar de toda a nossa tecnologia, apesar de toda essa questão de tá tudo mudando muito rápido, aquela velha receita de olhar com calma, avaliar, né, usar a tecnologia a nosso favor, pegar a informação que a gente tem de mercado, de competidor, de tendência, né? O que os outros estão fazendo, como os competidores estão se movendo nesse momento. Pegar todas essas informações que a gente tem, né? Trazer de forma analítica, usar as ferramentas para ajudar essa organização das informações. Avaliar o mercado, avaliar as tendências, para que você possa tomar a melhor decisão, isso continua super válido. Então, acesso à informação no momento da tomada de decisão é o primeiro passo. O segundo passo é, sempre que possível, você colocar uma margem de contingência ali. Seja uma margem relativa à sua rentabilidade, no seu preço, uma gordurinha que seja, ou com relação às condições de risco do seu projeto, né, do seu assunto ali que você tem que tomar a decisão, você se precaver em ter plano A, plano B, plano C, né? Se acontecer isso, se acontecer o cenário A, você vai agir dessa maneira, se acontecer o cenário B, você vai agir da outra maneira, e assim por diante. Então, é importante sempre você ter essa massa de risco de contingência para você poder absorver pequenas interferências. E o terceiro ponto, né, nessa metodologia é acompanhar de perto. Então, depois que você tomou a decisão e começou a caminhar naquele sentido, o que está acontecendo? Como que está se comportando ali o seu preço, o seu equipamento, a sua solução, o seu negócio? Está indo no caminho que você pensou que ele ia? Ah, não está. Precisa de algum ajuste de rota? Então, daí, rapidamente fazer os ajustes de rota necessários.
Então, eu acho que esses 3 passos, que não é uma receita nova, né, não é uma metodologia nova, eles continuam super válidos e super atuais, desde que bem usados e adaptados à realidade nova do mundo, né, da inserção do mundo de tecnologia que a gente tem. Ô Bia e Fê, sabe que eu vivi uma situação super específica, né? Porque no ano passado eu estava na Porto Belo, a Ana trabalha na Porto Belo, obrigada por estar aqui. Eu estava fazendo a expansão do varejo para os Estados Unidos e eu estava lá quando o Trump soltou o primeiro tarifaço nos Estados Unidos. E a marca para a qual eu estava trabalhando já tinha uma fábrica nos Estados Unidos, entretanto, 60% do portfólio ainda vinha do Brasil, da fábrica em Santa Catarina. E para nós, aquilo foi um baque, que nós estávamos há 2 meses de abrir a loja. E nós começamos a ter que fazer o recálculo do e aí, a gente minimiza o portfólio do que a gente vai expor em loja. A gente tem condições de treinar a fábrica para fazer fábrica dos Estados Unidos para fazer alguns dos produtos do Brasil, quantos meses levam, né, para adequar. E foi um corre que corre, nós não sabíamos se aquela decisão seria mantida ou não pelo Trump, se era uma ameaça ou se era algo que nós precisávamos dar como concreto. E, no final das contas, naquela situação, foi feita uma redução do portfólio apresentado. Então, para você ver como todo mundo perde, né? A marca perde, o cliente perde, todo mundo perde, né, dentro dessa cadeia. E eu estou contando essa situação porque eu mencionei, né, eu sou uma profissional de tecnologia. E eu acho que, ou te ouvindo, sabe, também, Fê, eu vejo que o que eu mais acho curioso é o quanto a gente precisa ser polivalente hoje. Para que a gente tome decisões e considere o cenário macroeconômico, como você traz, Bia, eu preciso entender muito mais do que de tecnologia para conseguir ser assertiva com a organização. Trazer, claro, o que eu tenho, né, de condução especialista dentro do que eu posso contribuir com a organização, mas ter esse apetite e entender o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo no setor onde eu opero, e trazer esses fatores para junto, né, da organização, porque tem muito efeito cascata. Nesse momento que a gente está vivendo agora, né, pré-eleição, juros, a Fê já comentou um tanto, é difícil a organização não perder o apetite de investimento. Por mais que as organizações olhem para longo prazo e que elas estejam comprometidas com longo prazo, quando sucessivamente as coisas não se concretizam, e a gente vem com a taxa de juros sendo indicada para redução há muitos meses, né, e ela não está se concretizando, é difícil que a organização não estique a sua previsão de investimento. O que eu trago para mim disso é a urgência, né, para cada um de nós executivos de olhar para o cenário e tentar trazer fatores, sinais positivos para que a empresa continue se movimentando naquela direção, porque senão desanima. E a organização desanima e ela começa a pensar em outras hipóteses, outras possibilidades. Então, eu vejo, no final das contas, que a nossa capacidade de ser polivalente, ela apoia muito a organização nessa tomada de decisão. Perfeito. Bom, a gente vai para a última pergunta e depois eu vou abrir 5 minutinhos, na verdade 2 minutinhos, se vocês tiverem alguma pergunta aqui para nós. Falando um pouquinho, gente, que vocês vêm de realidade diferente, né? Uma vem do setor industrial, a outra vem de serviços. Então, eu queria saber como essa diferença de perspectiva influencia, né, a forma de como cada uma tem a tomada de decisão estratégica. E o que vocês sentem isso da alta liderança? Bom, eu venho de uma empresa grande, né, de uma multinacional, indústria. E, como toda indústria, a gente tem processos produtivos longos, né? Então, desde o momento em que você toma a decisão de produzir até o momento em que você recebe o pagamento pelo aquele produto vendido, o ciclo é muito longo. E muitas coisas podem acontecer nesse período, né? Temos aí, né, um exemplo mais básico, variação cambial. Trabalho numa empresa que importa 100% dos seus produtos. A variação cambial impacta diretamente no nosso negócio.
E como trabalhar com isso, né? Como que a gente se comporta com referente a essas nuances, essas variações, essas diferenças, né? Essas mudanças que podem ocorrer a qualquer momento. Eu acho que a gente tem que acompanhar muito de perto tudo o que está acontecendo. Tem que ter um olhar muito clínico e muito pontual para acompanhar as mudanças de mercado e rapidamente tomar decisões para que o impacto no seu processo seja o menor possível, no seu negócio seja o menor possível. E daí, de novo, né, o olhar humano faz toda a diferença, porque a gente tem acesso às informações, a gente tem as informações de uma maneira muito clara, muito bem tabulada, muito bem analiticamente composta para que a gente avalie. Mas se você não tem a perspicácia de perceber o que vai impactar positivo ou negativamente no seu business, você acaba perdendo a oportunidade e acaba, né, lá na frente tomou uma decisão errada, colhendo um fruto negativo, um fruto que não é bom. Então, esse olhar atento do gerenciamento, né, é muito importante. Daí você precisa ter pessoas no seu processo que façam o gerenciamento disso e façam rapidamente a comunicação interna de que alguma coisa está fora do que foi planejado, para que o líder possa ter informação suficiente para mudar a rota do que está acontecendo, principalmente com as decisões mais estratégicas, né? E, de novo, isso se aplica para decisões pequenas, né, do cotidiano, como o preço, como a Vanessa falou, até decisões mais estratégicas que passam pelo board da empresa. Então, eu entendo que isso é um pouco diferente da realidade da Van, que vem, né, que trabalha no setor de serviços, em que as coisas acontecem de uma maneira mais rápida. E daí eu vou deixar para ela falar um pouquinho sobre esse cenário. Tipicamente eu trabalho no varejo, seja de produtos ou seja de serviços, hoje de serviços, né? Mas independente desses cenários que eu vivi, de produtos ou de serviços, o varejo ele é curto prazista. Ele reage ao que está acontecendo no mercado. Então, se tem indicação de consumo, ele se abastece, ele se movimenta de uma forma mais vigorosa. Se tem uma indicação de retração, ele também se planeja para um pouco mais de escassez. Isso impacta a cadeia, né? A cadeia da indústria. Então, se o varejista entende que vai ter um ciclo mais fraco, se ele vai ter um sell-out mais fraco, ele vai impactar o sell-in da indústria e todo o resto vem, né, por consequência. Então, eu vejo que também isso acaba determinando muito o perfil das pessoas também. São pessoas com apreço por agilidade muito maior, com estratégias que precisam ser vistas no resultado de uma forma muito mais ágil, menos apetite por construções longas. Então, essa dificuldade que eu citei antes, né? A gente está num cenário macroeconômico mais retraído, juros não caem, eleições. O varejo sofre porque as opiniões internas são opiniões de não investimento, são dificuldades, né, de abrir espaço para que as coisas floresçam, porque está mais preparado para certa retração, né? E o planejamento acaba sendo muito mais curto do que tão a longo prazo assim, né? É isso que vocês sentem. E o varejo adora isso, na verdade, né? As pessoas gostam do curto prazismo, como eu disse, gostam de aplicar uma estratégia e de ver o resultado daquela estratégia. Claro que uma empresa não vive só disso, senão nós não teríamos empresas longevas no varejo. Não quero também dizer que é só disso, mas é natural que a gente encontre pessoas que esperam ser mais tomadas de decisão mais rápida, com apuração de um resultado mais rápido. Não à toa o varejo é obcecado por dados. Então, é difícil você ver um varejista que não é obcecado pela informação e pelo resultado do que está acontecendo, justamente porque precisa fazer mudanças mais rapidamente. Até me lembrei de um caso muito tempo atrás, quando eu estava no Walmart, e tinha uma promoção para ser feita com um produto, um vinho, e a previsão do tempo mudou para o final de semana, 2 dias antes. Eles mudaram todas as gôndolas para vinho, branco e cerveja, porque ia esquentar. Então, estou dando um exemplo muito simplista, mas de coisas que o varejo ele precisa entender o contexto do que está acontecendo, sabe, ao redor. E tem, naturalmente, pessoas que são mais conectadas a essa agilidade e se alimentam desse resultado rápido. Perfeito, gente. Acabamos o tempo aqui. Queria abrir para perguntas.
Deixa eu passar o meu aqui, microfone para você. Oi, gente, boa tarde. Obrigado aí pelo compartilhamento dos ensinamentos. Eu fiz uma pergunta aqui, eu fabulei uma aqui. Daqui a 5 anos, quando a gente olhar para trás, o que vocês acreditam que é uma prática de decisão que hoje parece normal, mas ela vai ser vista como totalmente ultrapassada daqui a 5 anos? Considerando que a gente tem IA, velocidade, muita coisa acontecendo, como é que vocês veem esse processo de tomada de decisão fazendo um corte de hoje para daqui a 5 anos? Olha, perguntando. Posso começar? Acho que a gente já vinha ensaiando uma conversa que a gente está super old fashion fazer planejamentos de 5 anos nas organizações. Claro que as organizações hoje não revisam somente a cada 5 anos, é muito comum, inclusive empresas abertas em bolsa, revisarem com muita constância, porque publicam o seu resultado a cada 3 meses. Mas é impensável hoje, com tudo que a gente está vivendo, a gente não sabe, não tem muita noção de como vai ser o nosso modo de vender no próximo ano, imagina daqui 5 anos. Eu acredito que isso vai cair dentro das organizações, vai ficar cada vez mais em desuso como prática de gestão. Eu posso contribuir. O meu papel como advisor, né, hoje, por exemplo, trabalhando com algumas empresas e participando como conselheira de um board, o que eu tenho visto hoje é que já não existe mais tanto esse planejamento de 5 anos. O que existe é, talvez, fazer um planejamento de 5, mas fazer essa revisão muito mais constante do que era feita antes, né? Então, eu concordo com a Vivi, assim. Eu vejo que, tão a longo prazo assim, algumas empresas já não estão mais fazendo esse planejamento. Eu concordo super com as meninas, eu acho que isso realmente vai mudar. E vou até mais num step ahead falando sobre a forma como a gente vai se conversar, né? Eu acho que hoje é muito comum a gente sentar numa sala de reunião todo mundo junto e debater aquele tema para tomar uma decisão. Eu acho que isso tende a cada vez mais ser menos utilizado, né? A gente vai usar muito mais de ferramentas, reunião online que a gente já usa hoje, mas até mais longe, holografia, né, outros tipos de tecnologia que vão advir aí do 5G e meio, 6G, e que vão mudar a forma como a gente trabalha, né? Então, não só a tomada de decisão, mas vai ser muito mais normal isso. Em vez da gente se sentar todo mundo junto numa sala de reunião, a gente usar óculos de realidade aumentada, né? Talvez não daqui 5 anos, mas daqui 8, 10, com certeza. E daí a gente vai se ver pelo óculos. Então, em vez da gente estar fazendo esse painel todo mundo junto aqui sentado, vai ter muita tecnologia envolvida nisso, né? Então, eu acho que isso tende a mudar num curto espaço de tempo. Fê, posso pegar esse ponto que você trouxe, que eu achei bastante curioso, né? Sabe que às vezes a gente fala de decisão e parece um ato, a gente remete a coisas muito inspiracionais e a gente toma decisão o tempo todo, a gente comentou. E eu vivi, uma das organizações pelas quais eu passei, ela tinha uma cultura muito escrita. E já hoje, nas equipes que eu lidero, eu estimulo muito a cultura escrita, porque isso traz muito contexto, repertório. Então, tudo que a gente vai começar para sentar e discutir, eu falo, gente, quem está com o dumpzão? O dumpzão, ele já acostumado. O dumpzão, que é o dump de tudo que a gente está fazendo. E as pessoas, elas não começam conversando, elas começam escrevendo. E essa cultura do escrever e do conseguir justamente resumir quais foram as condições e os critérios que nos levaram a determinadas decisões, isso eu acho que vai ficar cada vez também mais presente, né? Embasado pela cultura escrita. Muito bom, obrigada pela pergunta. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi ótimo. Foi um prazer, muito obrigada.